Minha amiga e meu amigo, a revista Veja trouxe em sua última edição, que começou a circular no dia de hoje, 11 de julho, uma matéria especial com o seguinte título, abre aspas, provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens, fecha aspas. Todos sabemos que no dia 9, na segunda-feira desse mês, Mauro Cid foi ouvido na condição de testemunha no Supremo Tribunal Federal no âmbito que investiga a suposta tentativa de golpe. E o advogado de Bolsonaro fez uma pergunta a ele, se ele usou redes sociais de terceiro para mandar mensagem. Ele disse que não. Porém, a revista Veja teve acesso a mensagens na qual ele usou as redes sociais de sua esposa, assim sendo, mentindo em plenário, como fez o tempo todo, e vale lembrar que Mauro Cid é a única testemunha deste caso que trata da suposta tentativa de golpe. Tal matéria, feita pela Veja, fez com que o deputado federal Gustavo Gaia produzisse um vídeo muito detalhado em cima da matéria da revista, de uma forma bem didática e de fácil compreensão. Assista o vídeo de Gustavo Gaia sobre a matéria da revista Veja. Assista. A coluna vertebral que deveria sustentar toda essa narrativa do julgamento contra o Bolsonaro se chama Mauro Cid e as suas 11 delações. Mas, querendo ou não, são as delações do Mauro Cid que sustentam todas as acusações. Todas se ramificam através, com origem nas falas do Mauro Cid. Mauro Cid, como um colaborador, não poderia mentir. Porque caso ele minta em qualquer coisa, automaticamente toda a ação, todo o julgamento deveria ser anulado, porque estão baseando na delação de alguém que comprovadamente mentiu. Dito isso, a Veja acaba de publicar uma matéria que com certeza, se fosse um país minimamente razoável, deveria tomar conta de todo o noticiário do Brasil, que é esse aqui, ó. Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Antes, eu quero te lembrar de um detalhe. Você se lembra quando o advogado do Bolsonaro estava fazendo algumas perguntas ao Mauro Cid e durante esse momento ele fez uma pergunta que na hora pareceu irrelevante, onde ele pergunta para Mauro Cid se durante o período que ele estava fazendo delação se ele usou rede social ou de alguma forma se comunicou com alguém para falar sobre o processo. Ele disse que não, que ele entregou todos os seus telefones e os seus computadores. Logo na sequência, o advogado pergunta: você por acaso conhece a rede social Gabriela R e algum outro número que eu esqueci? Gabriela R 22 ou 72? Ele disse: não conheço. Olha, minha esposa tem um Instagram, tem uma rede social, minha esposa chama Gabriela, mas eu não lembro dessa rede social. Agora nós vamos entrar na parte mais bombástica da notícia, que é essa daqui. Eu vou ter que ler essa matéria, porque é uma coisa tão grave que se eu falar alguma vírgula fora do lugar, a Polícia Federal vai estar na minha casa amanhã. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar o ex-presidente da acusação do golpe é desqualificar as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens fez um acordo de delação premiada e, em troca de benefícios, ajudou a Polícia Federal a montar o quebra-cabeça do suposto plano urdido no fim de 22, para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão no poder. Na segunda, 9 e na terça, 10, o Supremo Tribunal começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido de uma maneira geral, repetiu boa parte do que havia dito. Em vários momentos, no entanto, sou tatibitante, nem conhecia essa palavra, ao narrar certas passagens e foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não lembro, não recordo. E aqui, esta é uma das redes sociais, ou a rede social que Mauro Cid estava usando para conversar com uma pessoa próxima ao núcleo do Bolsonaro.
falando sobre o que estava acontecendo. Vai lá. A pessoa disse: será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Ele disse: várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu queria trocar. E eu pedia para trocar. Aí ele: você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos, me conta como foi esse processo. Ele disse: foram 3 dias seguidos, um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência, na verdade não é turbulência, uma novidade capaz de anular, e deveria anular todo o julgamento, surgiu no final da audiência, quando um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, fez uma pergunta fortuita. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar da delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele, indagou. Cid disse que não, o defensor do ex-presidente insistiu. Ele nunca usou o perfil de mídia social para falar com ninguém? Cid de novo garantiu que não. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? Tentou mais uma vez o advogado. Cid, nesse momento, gaguejou. Esse perfil, eu não sei se é da minha esposa. E aqui estão as conversas deste perfil. Acho que é aqui que eu vou clicar para crescer. Cadê? Aqui, ó. Aqui, vamos lá. Vamos pegar as conversas. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. Aí a pessoa perguntou: ameaçava? Se você não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa? Aí eu contei uma história. Deve ter sido foda. No curso do FE deve ter sido melhor do que essa experiência. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. E os outros, o mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Olha só o que o Mauro Cid está falando. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade, que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. PR não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal. Ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Vamos trazer para cá. Ele já tem o objetivo dele. Aqui perguntando. E aquele papo que o Alexandre de Moraes manda tudo meio que pronto? Porque tudo é muito rápido. E ele respondeu: ele já tem o objetivo dele. Ele já teve ter pronto a ordem de prisão do PR. Já deve ter pronto a ordem de prisão. Continuando. Ele já deve ter pronto a prisão, né? Não precisa de prova, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos. Como foi com o Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos. Te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. E o Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou os dois? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. Cada uma. Aí, vamos voltar aqui. Continuando. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Aqui, ó. Enquanto fornecia à PF informações sobre movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seu depoimento à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante as audiências. Tentava manipular suas declarações e disse que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Você se lembra que no início do julgamento, a primeira fala do Mauro Cid foi justamente que aquele áudio onde ele fez um desabafo não era verdade, ele estava apenas sob estresse e estava tendo um momento de desabafo. Não era estresse, não era um momento de desabafo, ele estava falando exatamente o que estava acontecendo, porque agora ele faz a mesma coisa em um outro momento e não é um desabafo de áudio. Agora é uma conversa longa através de uma rede social que ele disse que não estava usando rede social. Então vamos continuar. Há um problema adicional para o delator. Aqui, ó. Essas confidências, em tese, poderiam resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou rede social, ele mentiu. A pergunta é se ele mentiu ali, em quantos outros momentos ele mentiu. Quantas outras mentiras? E que ele disse, ó, do Alexandre de Moraes, do delegado: sabe tentar te conduzir para onde quer chegar.
Alexandre de Moraes ou Luiz Barroso, presidente do STF, se responde: Alexandre é o cão de ataque, Barroso é o iluminista pensador. E arremata: quem executa é Alexandre de Moraes. As críticas a Moraes, aliás, são constantes, com algumas variações de nível. O ministro, segundo o relator, tem talento, mas para ser um grande pensador Netflix. Não precisa de provas, só de narrativa. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Ressalta o tenente-coronel, que agora depois foi comprovado, né? Aí ele fala: eu acho que já... Isso aqui é o Mauro Cid, usando uma rede social chamada Gabriela R207, falando com outra pessoa. Eu acho que já perdemos. Os coronéis da PM, da Polícia Militar, vão pegar 30 anos e depois vem para a gente. Diz: uma das alternativas naquele momento para evitar as prisões de todos, na avaliação deles, seria um movimento conduzido pela cúpula do Congresso. Só o Pacheco ou o Lira para salvar. O STF está todo comprometido. O PGR vai denunciar. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Donald Trump. Aqui ele fala que se o Donald Trump chegasse, ele poderia fazer alguma coisa. Aí ele diz novamente, olha... Cid também fez questão de deixar claro nas mensagens que não fez acusações de golpe contra Jair Bolsonaro. Eu falava que o PR não iria fazer nada. O delator fala do desejo de reagir a Moraes e das estratégias de defesa dos seus advogados, que ele considera inúteis. No final, todo mundo acha que não dará em nada. Só eu voltar para a cadeia junto com o PR. E aqui é isso, né? O que ele acabou de falar. Cara, isso aqui, ó, o diretor da Polícia Federal. O acordo de colaboração tem cláusulas rígidas. Para ter direito a benefício, Cid não pode mentir, omitir, desviar a investigação com versões conflitantes, nem proteger ninguém. No interrogatório do STF, ladeado de Bolsonaro e outros 5 integrantes da alta cúpula do antigo governo, Braga Neto, que está preso e tal, ele reafirmou ter presenciado reuniões entre o ex-presidente e militares, nas quais foram discutidas medidas que poderiam ser implementadas para impedir a posse de Lula. Disse que Bolsonaro acreditava em fraude nas urnas eletrônicas. Repetiu que o ex-candidato a vice enviou dinheiro para os militares das Forças Especiais do Exército. Reproduziu os xingamentos que eram proferidos contra o ministro Alexandre de Moraes e confirmou ter ouvido que o então comandante da Marinha teria colocado as tropas à disposição do ex-presidente. Para o Ministério Público, essas informações aliadas a documentos e outros depoimentos colhidos durante a investigação não deixam dúvidas de que Bolsonaro e seus auxiliares tentaram um golpe de Estado. Só que o problema é que ele mentiu. O delator, no entanto, também minimizou a relevância do que havia contado. Segundo ele, apesar de ter analisado minutas que previam as eleições e até a prisão, Bolsonaro nunca pensou em golpe. Algo claramente sem sentido dentro do contexto. Que ele usou a... Vamos ver o que é essa daqui. É tanta coisa, gente. O que é isso aqui? Os advogados podem fazer petições. Ele nem vai... Os advogados podem fazer a melhor das petições. Ele nem vai ler. Ele já tem nossa sentença pronta. Podem rebater todas as provas. Pegar o máximo, depois vão escalonar para baixo. O converso do comandante, né, não sei, viraram conversas golpistas. E eu falei que era conversa sobre o que estava acontecendo no país. Que o FG estava preocupado. E eu falava que o PR não iria fazer nada. Cara, é vergonhoso ao extremo isso aqui, galera. Sim, sinceramente, nós estamos diante de uma das coisas mais abjetas que já foi vista, só que agora com prova. Voltando a falar, só para concluir, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral, é o que sustenta todo o resto, e nem sustenta, tá insustentável, mas eles usam o Mauro Cid como se fosse, tudo que o Mauro Cid fala é a mais pura verdade. Tá comprovado, Mauro Cid mentiu. E aí, o que eles vão fazer agora? Melhor parar por aqui, senão amanhã a PF do Flávio Dino e do Lula aparece na porta da minha casa. Minha amiga e meu amigo, queria deixar bem claro que, por diversas vezes, por não saber do que se tratava e qual era a verdadeira intenção do Mauro Cid, eu me solidarizei com ele. Achei que ele fosse uma vítima. Mas fato é que, no afã de se dar bem, não aguentando a pressão, mesmo sendo força especial, um camarada que não tem inteligência emocional, criou uma história e ferrou a vida de muitos inocentes. Ele não deveria ter feito isso. A mesma coisa que fizeram com ele
fizeram com Felipe Martins, que não é militar, não é oficial, não faz parte de força especial, muito pelo contrário, é um cidadão civil. E Felipe Martins amargou 6 meses na prisão e falou: eu não vou delatar porque eu não tenho nada para delatar. Suportou tudo calado e em silêncio. Mas o tenente-coronel do Exército Brasileiro, o senhor Mauro Cid, resolveu ferrar um monte de inocentes, que a gente não sabe, que por mais que as provas possam aparecer agora, eles serão absolvidos. Eu, particularmente, acredito muito que as condenações vão acontecer mesmo agora sabendo que o Mauro Cid mentiu e que os indiciados são inocentes. Mesmo porque esse é o objetivo, condenar e tirar Bolsonaro do jogo. É uma injustiça muito, mas muito grande, e que seu Mauro Cid, na condição de única testemunha, deu sustentação a toda essa situação que estamos vendo aí. Tudo isso é lamentável, extremamente lamentável.